gente tem aqui várias mensagens, mas antes de ir para as perguntas, pessoal, eu queria, além de agradecer vocês, dizer que esse webinar só foi possível porque pela parceria com a Bayer, né? Então, a Bayer acabou trazendo esse webinar. A primeira pergunta do Renan: quando falamos em biosseguridade, qual o melhor ponto dela a ser considerado em uma granja? Eu posso responder aqui, Fica à Renan. vontade, Dani. É um ponto que é muito engraçado, porque eu costumava discutir muito isso com o colega Nelson Mores. E assim, a gente sabe que dentro, falando de biosseguridade, assim como eu já comentei durante a apresentação, é um elo, né? E faz parte dele desde as ações básicas, envolve o programa de limpeza e desinfecção, envolve quarentena, agora a palavra que está em moda, né? Envolve monitorias, envolve uma gama de coisas. Mas eu não diria um desses elos. Talvez se eu fosse dizer aqui, né, hoje eu puxaria a sardinha para limpeza e desinfecção, mas eu acho que tem 2 pontos que a gente precisa observar muito, além da localização, porque os agentes patogênicos, de um modo geral, se a gente fosse tratar de um modo mais grosseiro, eles vão chegar na granja de uma forma mais forte, de 2, eu diria. E quais são essas formas? Vamos esquecer a transmissão aerógena, vamos esquecer, enfim, né? Os agentes patogênicos, eles chegam ou pelos animais ou pelas pessoas. Então, de todo o cenário, eu diria que esses 2 agentes, na minha opinião, são os mais importantes. Ou seja, traduzindo, né? A gente precisa ter um controle da onde vêm os animais que a gente insere na granja, né? Respeitando a questão da quarentena, respeitando e exigindo, às vezes, algumas certificações para algumas doenças, mantendo o mesmo status que a gente tem, porque são esses animais que, né, poderiam ser o cavalo de Troia para dentro do rebanho. E as pessoas da mesma forma. Então, um comprometimento com quem está fazendo o processo do dia a dia, né, as pessoas, os funcionários que estão ali, o gerente, e ter sempre em mente que a granja não é shopping, não é lugar de passeio. Eu sei que muitas vezes a gente tem orgulho do local de trabalho ou do que a gente adquiriu e a gente quer mostrar, mas a gente precisa ter um certo cuidado e, claro, se necessário for, né, receber veterinário, eventualmente receber uma missão de algum outro país, enfim, pessoas que precisem entrar na granja, tomar todos os cuidados de limpeza e de desinfecção. Então, eu diria que esses 2 agentes são os mais importantes, as pessoas e os próprios animais. Perfeito, Dani, perfeito. Anne, temos uma pergunta aqui para ti. A questão de muitos... O Márcio fez uma pergunta. A questão de muitos desinfetantes não terem ação sobre biofilme está relacionada ao desinfetante ter ou não surfactante na sua composição ou outra característica específica do princípio ativo utilizado? Então, a questão o fato de muitos dos princípios eles não atuarem biofilme, na verdade, podem ser devido a vários fatores, né? Uma questão importante é que tem desinfetantes que têm um poder residual maior, dependendo da forma, do mecanismo de ação. Então, tem alguns produtos que eles entram em contato, eles já começam a perder os compostos ativos, claro, porque eles começam a atuar, e dependendo, conforme eu comentei lá naquela figura, ele entra em contato, ele não consegue, quando ele entra nas camadas inferiores, ele já não está mais naquela concentração adequada, porque ele já foi perdendo compostos ativos. Tem alguns outros produtos que eles têm uma ação mais duradoura por característica da própria ação de cada produto. Então, isso pode ser uma característica relacionada ao produto. Uma outra questão, sim, tem alguns produtos que eles têm outros componentes que facilitam, que auxiliam nesse processo, mas o indicado é sempre utilizar o processo de limpeza e remoção de matéria orgânica, né? Mesmo que o produto ele tenha isso, não se aconselha que o processo de remoção de matéria orgânica seja feito por um desinfetante, né? Mas sim, existem alguns produtos que têm alguns mecanismos e que podem sim atuar de uma forma melhor nesses casos. Perfeito, Anne. Não, muito bom mesmo, né? Esse ajuda muito, né? Essa questão
de ter um processo ajudar o outro, né? Que na verdade, realmente, abrir mão do processo de remover matéria orgânica, ele é um processo bastante arriscado, né? Certo. Temos mais uma aqui falando do uso da cal hidratada nas baias de espera em uma solução para reduzir salmonela no frigorífico. Eu diria até do uso eu já emendaria uma outra parte para essa pergunta, que é a questão do uso da cal como um todo, né? Em pintar as paredes de cal, né? Como ficaria a questão do meio ambiente, já que a água irá ter grande quantidade de cal hidratada? Bom, a questão da cal é sempre bastante discutida, né? Porque, dado o momento, já foi muito utilizada, em algumas granjas ainda tem esse procedimento, e realmente as opiniões, assim, elas se dividem, né? Mas eu vou aqui dividir, compartilhar a minha opinião em relação a isso. Eu acredito que esse processo, quando ele é utilizado, ele deve ser um processo complementar, ele não deve substituir nem o processo de limpeza, nem o processo de desinfecção. Então, tem alguns locais que ainda utilizam isso pós-desinfecção, né? E, assim, nada impede de ser utilizado, enfim, mas se for utilizado, se for feito um processo eficiente de limpeza, de desinfecção, talvez esse processo ele não seja necessário. Utilizar a pintura com cal, né? Para substituir a desinfecção, eu acredito que não tem o mesmo resultado e não recomendaria, tá? Mas isso é uma opinião baseada no que a gente vem trabalhando, né, com esses processos. E não sei, Dani, se você tem experiência também com a cal, mas eu trabalharia muito mais como um processo complementar e não como um processo em substituição à desinfecção básica aí com os produtos químicos. Eu acho que só complementando, eu trago de volta a situação da cal, lembrando daquela foto que eu mostrei lá no começo dos suínos num ambiente limpo. Então, às vezes, a gente tem que pensar tecnicamente. Então, qual seria o benefício dela? Porque, na minha opinião, muitas vezes ela é mais visual e você enxergar tudo branco e limpo do que, como a Anne disse, né, a atuação dela como sei lá, atuando de uma forma de inibir algum micro-organismo, enfim. Então, eu acho que ela tem um papel mais visual, muitas vezes, e ela não substitui os outros pontos, mas é o meu ponto de vista, né? Perfeito, Gurias. Temos uma pergunta aqui do Marcos. Parabéns, ótima apresentação. Seria imprescindível a utilização de uma pistola geradora de espuma para aplicação de detergente nas instalações? O modelo e como os produtos eles são aplicados pode, claro, interferir na eficiência, né, de cada processo. Esse manual que eu compartilhei, que a gente compartilhou ali no final, ele fala muito sobre isso. Quais os tipos de princípios que podem ser utilizados, tamanho de gota, pressão que deve ser aplicado, os diferentes princípios, enfim, a fase de detergente e de desinfecção, né? Então, é uma área bem complexa, assim, e com bastante informação que tem nesse manual, tá? Então, assim, eu acho que sim, que os processos, dependendo do produto que está sendo utilizado, sim, ele tem uma diferença quando ele é aplicado com esses produtos que são adequados para formação de espuma ou a formação de gota adequada para desinfecção. Acho que é um ponto bem importante. Perfeito, perfeito, Anne. E mais até o Marcos perguntou também a quantidade ótima de solução desinfetante a ser utilizada por metro quadrado se varia ao considerar piso, parede e teto. Tem uma indicação, tem algumas indicações, e aí dependendo da fonte que a gente pesquisa, tem algumas leves variações. Mas a diluição, então, recomendada é ou 0,4 por superfície, e tem alguns
algumas referências que trabalham com 1 m² de piso. Tá? 1 m², tudo isso 1 litro por 1 m² de solução, 1 litro de solução por 1 m² de piso, ou 0,4 litros por superfície, por metro de superfície. Perfeito. Justamente juntando a pressão de infecção e considerando essas 3 áreas distintas, né, a gente pode, obviamente, pensar que o piso a gente tem uma pressão de infecção maior, então por isso recomendado essa concentração maior de desinfetante comparado no piso com relação à parede e teto. Voltando à pergunta do Cal ali, o Luiz Felipe, da Bayer, ele comentou aqui uma coisa bem interessante, a questão de que precisa considerar também que a maioria dos inseticidas tem sua eficácia comprometida, efetividade e resíduo, pelo pH alcalino, né? Então, o pH alcalino ele altera a propriedade de alguns outros produtos, né? Isso é um ponto importante também. Uhum. E tem uma questão também bem importante de segurança, né? Com relação ao manuseio, enfim, do produto. Assim como outros produtos também, certo. Mas também deve ser considerado isso, questão de segurança, né? Certo. Gurias, qual o pH e a temperatura ideal para preparar a mistura do desinfetante? A pergunta do Bruno. Bruno, normalmente tem alguns princípios ativos que eles atuam melhor em pH levemente alcalino, e tem produtos, a grande maioria dos produtos, eles vão atuar melhor em pH neutro, próximo à neutralidade. Mas tem alguns produtos, existem alguns mecanismos diferentes, onde eles podem atuar, ter uma atuação melhor levemente alcalino. Mas isso depende muito de cada família que eu comentei lá daquela tabela. Tá? Então, novamente, eu vou trazer aquele material. Naquele material ele fala família por família qual que é o melhor pH em cada família de princípio ativo. Tá? Mas normalmente o que se busca é trabalhar próximo da neutralidade, porque nenhum produto ele vai deixar de funcionar próximo da neutralidade. Mas tem produtos que quando o pH ele sai muito próximo ali do 7, quando ele sai muito, ele começa a perder, então, a efetividade. Então, por isso que a recomendação é sempre manter próximo da neutralidade. Mas tem produtos que conseguem, sim, ter um bom desempenho mesmo não próximo a 7. Com relação à temperatura, também, normalmente, a faixa é próximo daquela temperatura ambiente que a gente fala de 20 graus, próximo disso aí, 18 a 23. Mas também tem produtos que têm uma propriedade onde eles conseguem manter a sua efetividade mesmo saindo dessa faixa. Tá? E vai depender muito do grupo de cada princípio ativo. Falando só um pouquinho de temperatura, tem um ponto importante, a gente até chegou a comentar, a conversar sobre esse trabalho, eu e a Anne, o uso de alguns desinfetantes para atuação sobre o vírus da diarreia epidêmica suína, né? E aí a nossa realidade aqui, Brasil, ela é diferente de países onde a gente tem um inverno mais rigoroso, apesar de que no sul a gente tem, mas a gente não chega a ter temperaturas negativas permanentes, né? Então, algumas coisas que eles vinham testando o acréscimo de polietileno glicol, e isso é conhecido, inclusive, para quando a gente fala de carro, para quem já morou fora, tem que acrescentar polietileno glicol na água do limpador para não congelar, né? Isso também foi testado para ver se afetava o desempenho do desinfetante, justamente porque ele precisa de uma temperatura que, nesse caso, não para dentro da granja, mas se você vai fazer a higienização da rampa de carregamento dos animais, alguma coisa assim, um acréscimo de polietileno glicol para que o desinfetante não congele, né? Boa, Dani. Bem interessante. O Matheus Luca tem uma pergunta aqui, ele parabeniza a apresentação de vocês e ele fala da pressão da água durante a lavação, né, ou a lavagem, né, como preferirem. Se poderia substituir a água quente por uma pressão um pouco maior. Então, Matheus, claro, eu trouxe ali um trabalho que fala sobre água quente. A gente sabe que a água quente ela facilita, né, a remoção da matéria orgânica, mas é uma realidade que não é
comum, né? A gente encontrar em granjas essa ferramenta, né? A gente conseguir uma água, ter, enfim, disponibilidade, né, de água quente. Então, independente com água quente ou sem água quente, a questão da pressão da água ela é bem importante, principalmente nessa primeira lavagem, né, que a gente chama a lavagem lá com a aplicação, pós-aplicação do detergente. Então, a pressão da água a gente não pode abrir mão, na verdade a gente tem que usar sempre, porque senão para conseguir remover matéria orgânica vai ter uma dificuldade maior, vai gastar um tempo maior. Então, independente de ter água quente ou não, acho que não dá para abrir mão de ter uma boa bomba de pressão aí para ter uma água com a pressão adequada para fazer a limpeza.